Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem da Amarges ao poeta, inconfidente e magistrado Tomás Antônio Gonzaga durante as comemorações do bicentenário de sua morte. Neste bloco vamos ouvir magistrados e operadores do direito sobre a importância do evento para a história de Minas e do Brasil. Secretário, a Inconfidência Mineira é tida como um dos acontecimentos políticos mais importantes da história brasileira. E hoje há uma homenagem aqui nesse sentido. Como é que o senhor vê o resgate, o destaque de Tomás Gonzaga, inconfidente, poeta e também magistrado? Olha, Tomás Antônio Gonzaga é exemplo para qualquer brasileiro. É um homem que acreditou na justiça, iniciou-se na magistratura, dedicou-se à carreira, foi fundo na poesia, na sensibilidade, no amor, no desejo de construir, que culminou no envolvimento com a Inconfidência Mineira e fez dele um degredado, condenado a 10 anos de degredo em Moçambique, onde morreu antes de cumprir os 10 anos de pena. Então é uma vida exemplar. E enquanto ele esteve em Ouro Preto, onde ele foi ouvidor geral, ele se dedicou às letras e foi aqui, inspirado por essa cidade, pela vila daquele tempo, é que ele fez as suas obras mais belas, mais lindas, mais de maior sensibilidade. Então, isso é um exemplo para nós todos. Se todos nós tivéssemos a garra do Tomás Antônio Gonzaga, de lutar pela defesa dos menos afortunados, pela justiça, com a beleza da poesia, e ainda nos tornássemos revolucionários buscando a melhoria das condições de vida de todo mundo, nós seríamos exemplares para todos. Tomás Antônio Gonzaga é um exemplar, e como exemplar ele é modelo para nós todos, e modelo para a política, para a vida brasileira hoje, que precisa de exemplos desse tipo, de honradez, de seriedade, de sensibilidade e de muito amor. Nós vamos começar agora com o idealizador desta homenagem, o juiz Marcos Henrique Caldeira Brant. Doutor Marcos, como é que surgiu essa iniciativa de descobrir, destacar e valorizar esse lado magistrado de Tomás Gonzaga? O Tomás Antônio Gonzaga ficou mais conhecido na história como um grande poeta, Árcade, mas ele foi também magistrado. Então, a razão pela qual entrei em contato com a diretoria de Amarges e ajustamos que merecia uma devida homenagem, uma justa e devida homenagem, o Antônio Tomás Gonzaga como magistrado, na qualidade de magistrado. Doutor Brant, apesar de ser português, ele era muito querido entre os mineiros. Por que essa aceitação? Sim, o Tomás Gonzaga nasceu na cidade de Porto, em Portugal. E seu pai era brasileiro, inclusive seu pai era magistrado e chegou ao topo da magistratura colonial, da magistratura de Portugal. Ele foi desembargador da Casa da Suplicação. E Gonzaga veio ainda novo aqui para o Brasil, onde estudou, depois retornou a Portugal, onde cursou a famosa Faculdade de Coimbra, e depois se habilitou-se à magistratura, seguindo a mesma carreira do pai. E como que isso influenciou o mundo das letras, o mundo do direito, influenciou o Inconfidente mais tarde? Sim, isso inclusive quando ele ainda não tinha habilitado a magistratura, ele escreveu um livro denominado Tratado do Direito Natural. E isso formou sua convicção para a Inconfidência. Quando ele se habilitou para a carreira, ele foi nomeado juiz de fora. Uma expressão muito comum entre os mineiros, especialmente se lembrar da cidade da Zona da Mata de Minas Gerais. O que vinha a ser o juiz de fora? Sim, interessante, era um cargo da magistratura na época, no período colonial, que se denominava juiz de fora. Era o juiz real, nomeado pelo rei. Enquanto a posição de juiz de fora, existia o juiz de dentro, que era o juiz eleito pelas câmaras, ou senado das câmaras, das vilas ou cidades. O senhor acha que se ele tivesse tomado posse como desembargador, não teria sido preso? Pelo acontecimento, ele naturalmente seria preso de qualquer forma. Inclusive, creio que a história do fato dele ter sido condenado a 10 anos de degredo para Moçambique, ele perdeu o cargo de desembargador. Doutor Bruno, qual a importância dessa iniciativa da Amarges? É mais do que para a magistratura, é para a história de Minas e do Brasil. Sim, essa iniciativa ela resgata o papel histórico do Inconfidente na formação do espírito mineiro, que produziu já para o Brasil tantos nomes. Resgatamos, então, história, cultura e política em um mesmo ato. Como é que você acha que se combina essa mistura de poeta, magistrado, ativista político, a influência de um luso brasileiro, a mineridade também, Tomás Gonzaga?
Tomás Gonzaga ele conseguiu reunir 3 grandes valores que podemos dizer: a justiça, o amor e a liberdade, em 3 momentos distintos. No momento magistrado, no momento em que escreve para a sua amada Maria Doroteia, na verdade, e a liberdade, a aspiração máxima da Inconfidência. Foi um homem múltiplo e muito acima da média dos homens públicos de qualquer época deste país. Como é que o senhor vê essa iniciativa da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em destacar, resgatar esse lado magistrado desse poeta, desse inconfidente, desse luz brasileiro? Vejo muito bem, porque a AMAGES está, no fundo, a ensinar-nos que este poeta não é um poeta espontâneo, é um poeta que gerou toda a sua riqueza estética numa maneira muito empenhada de ver o direito. E eu tenho a certeza que o ilustre magistrado que era Tomás António Gonzaga, na estrutura institucional portuguesa colonial, lembre-se naquela altura a estrutura colonial portuguesa não se pode ser medida como vai ser medida depois no século XX ou no século XIX como uma estrutura colonialista. A estrutura colonial de todos os países da Europa era uma estrutura que se considerava civilizadora. E é por isso que aqui no Brasil e noutros países as pessoas que se revoltam contra os exageros ou o caráter opressivo da estrutura colonial são pessoas que pertencem durante muito tempo a essa estrutura civilizadora e chegam a um momento e entendem que a estrutura civilizadora pode levar inclusive à secessão e ao direito da secessão. O direito da secessão em nome da liberdade. Porque, enfim, como se dizia naquela altura, acima do homem está a humanidade e acima da humanidade está Deus. E foi por esses valores que ele se bateu e que se arriscou. O curioso é que a maneira empenhada como ele vê a questão da justiça, que se testemunha pelo modo como ele foi estudante, pelo modo como ele escreveu o seu Tratado de Direito Natural e as ideias que defendeu nele, pelo modo como brigou por uma cadeira em Coimbra, que não conseguiu, certamente também por inveja, são as mesmas razões que o levam a produzir a poesia de grande beleza que ele fez. Isto não significa que um bom jurista seja automaticamente um bom poeta. Este foi um bom jurista que foi um bom poeta. Mas os valores que estão ligados a um empenhamento profundo de um jurista na luta pela justiça, é óbvio que tem uma vertente estética, e neste caso do Tomás António Gonzaga, tiveram uma vertente brilhante, que foi, enfim, ele ser um dos maiores poetas da língua portuguesa. Bom, ouvimos aí magistrados, operadores do direito e outras personalidades sobre essa homenagem da AMAGES ao poeta inconfidente e também magistrado Tomás Antônio Gonzaga durante as comemorações do bicentenário de sua morte aqui em Ouro Preto. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.